Olá, parabéns! Você chegou à última etapa da especialização em Gênero e Direitos Humanos da UFBA. Eu sou o professor Felipe Bruno Martins Fernandes e serei o seu orientador. Estou gravando essa aula para a gente poder definir a dinâmica do nosso trabalho de orientação até a conclusão do projeto de intervenção, que é esse produto final, que é um requisito para a conclusão dessa especialização. O projeto de intervenção que nós vamos construir, ele já foi desenhado no último módulo do curso de vocês. Eu vi que vocês já fizeram, inclusive, uma prévia. O que nós temos que fazer é consolidá-lo enquanto um documento final que garanta a vocês o título. Eu estou aqui para quaisquer dúvidas e orientações. Inclusive, nosso diálogo será majoritariamente pelo Moodle, inclusive com ferramentas de vídeo, áudio e outras, chats ao vivo e muitas outras ferramentas. Entretanto, caso aconteça da gente se desconectar, eu peço que vocês me enviem um rápido e-mail, fernandes.felipebruno@gmail.com, ou até mesmo um zap com parcimônia, 71984826446. Para a construção do projeto de intervenção, eu vou usar como modelo uma cartilha do SESI, da Coordenadoria Ecumênica de Serviços, que desenvolveu essa cartilhazinha chamada Fortalecimento do Movimento Quilombola, Guia para a Elaboração de Projetos Sociais. Eu, adaptando a temática de vocês, claro, a cartilha é toda voltada para o tema quilombola, vocês têm que adaptar cada uma das partezinhas para o projeto de vocês, inclusive excluindo algumas, incluindo outras, tá? Segundo os modelos da disciplina, da última disciplina de vocês. Então, nós temos lá na sala de orientação uma série de fóruns, de chats, de atividades, de coisas para ler, de coisas para postar. Eu gostaria de fazer um primeiro combinado com vocês. Durante todo o processo de orientação do projeto de intervenção, nós vamos nos centrar no espaço de interação. É ali no espaço de interação que vocês vão fazer perguntas, vão pedir sugestões de textos, vão me mandar todas as questões necessárias, pertinentes. Os outros fóruns, por exemplo, o fórum da introdução, o fórum da justificativa e outros, serão espaços para que vocês postarem um texto que eu vou revisar, certo? Então, todas as perguntas, diálogos, questões, comunicação, a gente vai centrar no espaço de interação. Os fóruns específicos, vocês vão postar a introdução para eu ler antes da postagem final. Ou seja, esses fóruns específicos vão ser apenas para eu revisar o texto de vocês. O espaço de interação será o lugar de dúvida, de conversa, de questionamento, de sentimento, de tudo isso, tá? Nós temos que seguir o manual de estilo acadêmico da UFBA. Então eu quero que vocês leiam com muito cuidado o manual de estilo acadêmico. O que ele vai dizer? Como fazer uma capa, como fazer uma contracapa, que letra usar, qual espaçamento, como configurar a página. Eu sempre costumo dizer que em ciência nós somos julgados por 2 quesitos básicos. Quem já viu escola de samba? Escola de samba tem vários quesitos. Quesito tal, nota 10. Quesito tal, nota 8, não é? Na ciência nós temos 2 quesitos, forma e conteúdo. Não basta ter um super conteúdo e a forma está toda barreada. Assim como não basta um conteúdo barreado, todo formatadinho, bonitinho. É um equilíbrio, forma e conteúdo. Quem ensina a forma é o manual de estilo acadêmico da UFBA, que vocês devem estudar, ok? O nosso projeto de intervenção, ele vai ser dividido em 3 grandes partes. Os elementos pré-textuais, o corpo do texto e os elementos pós-textuais. Isso tudo está no manual de estilo acadêmico. Nos elementos pré-textuais, nós temos, por exemplo, capa, contracapa, resumo, resumo em segunda língua, o sumário. Esses são os itens obrigatórios. Mas nós temos outros itens. Quem quiser fazer uma dedicatória, uma epígrafe, tem vários outros itens que a pessoa às vezes quer incluir uma frase de um grande escritor, agradecimentos. Esses são outros itens que compõem essa parte, que são os elementos pré-textuais, mas que não são obrigatórias. No corpo do texto, eu não vou falar agora, porque vai ser a parte que eu vou me centrar mais nessa videoaula, terão as partes mesmo do conteúdo
do projeto de intervenção. E por fim, nós temos os elementos pós-textuais, que se dividem ali entre vários também, mas principalmente as referências bibliográficas, os anexos e os apêndices. Lembrando que a diferença entre anexo e apêndice é basicamente um apêndice é de autoria da autora ou autor do projeto de intervenção, ou seja, algo que vocês elaboraram, por exemplo, um roteiro de entrevista, um questionário, um panfleto que vocês fizeram, que vocês são autoras e autores, é um apêndice. Um anexo é algo que vocês não são autores, por exemplo, o regimento de uma escola, um projeto de lei, um cartaz que vocês fotografaram, que é importante para o conteúdo de vocês, tá? E já no corpo do texto, seguindo aquele manualzinho do Quilombola do SESI, nós temos o quê? Nós vamos dividir o projeto de intervenção em 3 partes também, isso dentro do corpo do texto. Uma parte que vai relatar mais a parte do planejamento, uma segunda parte que é mais o monitoramento e implementação, e uma terceira parte que é a sistematização. Isso segundo a cartilha que eu estou dando para vocês, que é super facinha de ler, tem vários pontos, tudo coloridinho, com imagem, vocês vão adorar, tá? Na parte de planejamento, vocês vão mostrar principalmente o diagnóstico que vocês fizeram, que no caso da disciplina que eu ministro, a gente chama de avaliação marco zero, que nada mais é do que uma fotografia de como a situação que vocês pretendem enfrentar se encontra no presente. No caso, eu tenho aqui uma avaliação marco zero sobre a presença de gestantes universitárias na UFBA. Essa avaliação marco zero nós fizemos da seguinte forma: um parágrafo introdutório e vários tópicos. Vou ler 2 ou 3 para vocês. Por exemplo, as mães universitárias, ao retornarem para a vida acadêmica, enfrentam várias dificuldades para conseguir realizar concomitantemente os estudos e a maternidade. Isso foi algo que a gente diagnosticou. É difícil para uma mãe universitária lidar com a maternidade e os estudos ao mesmo tempo. Então, como nosso objetivo nesse projeto de intervenção sobre gestantes universitárias é divulgar o direito do regime de exercício domiciliar, nós temos que entender que elas sentem dificuldade, muitas vezes não conseguem fazer todas as disciplinas, enfim, um monte de coisas, tá? Isso tudo tem que ser levado em conta. Para um diálogo teórico que vocês vão ter que estabelecer sobre a temática do projeto de vocês, eu sugiro que vocês entrem num portal chamado Cielo, scielo.br, cielo.br, fazer uma busca pelos assuntos. Escolham aí 5, 10 artigos que vocês gostem, leiam, fichem, façam resumos, pequenas resenhas, porque ninguém conhece sozinho, a gente só conhece em relação com o outro, com a outra. Então eu preciso dos meus alunos na minha escola, do corpo técnico-pedagógico, dependendo do projeto de intervenção que eu estiver elaborando, mas eu preciso também conhecer o que já é conhecido. E a gente só vai conhecer o que já é conhecido lendo textos sobre as temáticas, tá? Então vamos pensar algumas partes, além da avaliação marco zero, desse diagnóstico prévio, vamos pensar algumas partes, alguns elementos do projeto. É a apresentação, onde vocês vão apresentar a escola onde vocês estão, aí um texto pequeno de até uma lauda e meia, vocês vão apresentar ou a escola ou a instituição em que vocês estão realizando o projeto de intervenção ou pretendem realizar o projeto de intervenção. Quando surgiu, alguns elementos sociológicos básicos, são mais mulheres, mais homens na direção, que populações beneficiam, tudo que tem a ver com a apresentação da organização. O contexto, em que contexto essa escola ou essa instituição se insere? Por exemplo, é um bairro mais popular, é no centro da cidade, existem altos índices de criminalidade ou de violência, ou muitas gestantes. O que é o contexto, tá? A justificativa, por que é importante esse projeto de intervenção? Já que nesse contexto a gente disse que há um problema que precisa ser enfrentado, qual a justificativa, qual o objetivo? O que esse projeto, é outra parte, o objetivo, pretende enfrentar? Qual o objetivo geral? Quais os objetivos específicos? Que atividades esse projeto de intervenção está propondo? Capacitar, formar, fazer advocacy, fazer uma campanha? Quais são as atividades previstas nesse projeto de intervenção?
o impacto que você... Aí outra parte, o impacto, efeitos e resultados. O que vocês estão esperando a curto, médio e longo prazo a partir da boa implementação desse projeto de intervenção? Que metodologia, outra parte, vocês vão usar para poder enfrentar esse problema? Como, tá? Quais indicadores? Capacitação de 30 docentes, alunos, tá? Quais os meios de verificação? Como eu vou saber, ou o leitor de vocês, ou a leitora de vocês vai saber que vocês implementaram uma capacitação? Vocês vão incluir como apêndice ou anexo fotografias, atas, listas de presença, materiais produzidos? Quais são os meios que nós vamos verificar que esse projeto foi de fato implementado? Como vocês estão pretendendo monitorar a implementação ao longo do tempo, né? Vou fazer reuniões semanais, a cada 2 dias vou ver se alguém entrou no site que eu criei, seja lá o que for. Como vocês pretendem monitorar a implementação desse projeto? Como se dará a avaliação? Como vocês pretendem avaliar a eficácia do projeto de vocês? Como é o cronograma? Como essas atividades, esses monitoramentos, esses meios de verificação se dividem ao longo do tempo? É uma tabela, tá? Há orçamento, lembrando que recurso não é só dinheiro. Quantos recursos humanos? Eu vou precisar pegar ônibus. Quanto custa de fato, mas não apenas em termos de dinheiro. Vou precisar pegar ônibus, quantas horas de trabalho, vou precisar de voluntários, isso são recursos humanos, vou precisar de infraestrutura, ter uma salinha onde eu possa digitar um material. Tudo isso faz parte do orçamento, os anexos e os apêndices, tá? Um dos elementos que eu gostaria de falar com vocês hoje, nessa primeira videoaula, é o resumo, tá? Que tem que ver aí, eu tenho que conferir se é necessário o resumo em segunda língua. Eu acho interessante o resumo em segunda língua porque ele faz com que o projeto de intervenção de vocês, uma vez publicado no repositório institucional da UFBA, faça com que o projeto de vocês chegue mais longe. Então eu criei esse modelinho, que é o modelinho acarajé, para construir o resumo, que é esse primeiro pedacinho do elemento pré-textual, que eu quero que todo mundo já poste um rascunho, não precisa ser nada, ninguém precisa sofrer, não precisa ser a versão final, mas eu quero um resuminho de vocês ainda essa semana, contendo as seguintes partes. O acarajé ele não é um bolinho de feijão assim que a gente abre e recheia com um monte de coisa dentro? A gente pode, tem gente que eu já vi comendo só com camarão, só com vatapá, só com caruru. O recheio vocês criam, tá? Então vou pensar, o pão de cima, o pedacinho de cima do acarajé, olha aqui, ele tem um camarãozinho, estão vendo, ó? E ele tem aquele bolinho de feijão em cima. Eles são as razões da escrita, são as primeiras frases, tá? Qual a importância desse trabalho? Por que o leitor ou a leitora deve se interessar por esse trabalho? Quais as motivações pessoais de vocês para a escrita desse projeto de intervenção? Isso em 2, 3 frases no máximo. Logo depois da parte de cima do bolinho de feijão, a gente tem o vatapá, que é amarelinho, não temos? Que é o problema. E também 1, 2, 3 frases no máximo. Que problema esse trabalho visa solucionar? Qual o propósito do trabalho? Qual a ideia central do trabalho? O que vocês estão defendendo? Eu, por exemplo, Felipe, no meu projeto sobre gestantes universitárias, que eu posso falar com vocês mais no futuro, eu acho que as gestantes não estão acessando bem o regime de exercício domiciliar que elas têm direito desde 1975 na Universidade Federal da Bahia. Então nós temos um projeto para enfrentar isso, tá? Aí depois vem a salada, o caruru aqui verdinho, a metodologia. Quais modelos ou abordagens foram utilizadas? Que tipo de evidências foram usadas no trabalho? Eu li tantos textos, eu fiz tantas entrevistas, eu observei, eu realizei oficinas. Isso tudo é metodologia, é o que vocês fizeram de fato. Depois os resultados, ó, que já é esse amarelinho, eu nem sei o que é, tá? Já estou terminando, tá? São os resultados. Que você tem que incluir os dados que indiquem os resultados do trabalho. Discuta os achados de forma mais geral. Então você vai dizer assim, 1, 2, 3 frases no máximo, tá? Por fim, as implicações. Que mudanças podem ser implementadas a partir dos achados do trabalho? Como esse trabalho contribui para o campo de estudos e intervenções sobre o objeto de estudo. Então, eu quero que essa semana vocês preparem esse resuminho, porque semana que vem eu vou fazer uma outra videoaula trazendo para vocês, não o modelo acarajé, mas o modelo sanduíche de como escrever um bom texto. Bom trabalho e contem comigo!